Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, como vocês podem ver aí, hoje nós vamos falar sobre os tipos de bairro. A gente já falou sobre a escola, né? Falamos do tipo de visão que a gente pode ter de um ambiente, e agora nós vamos falar sobre os bairros de uma cidade. Os bairros eles se dividem, né? Tem três tipos de bairro. Nós vamos visualizar bem aqui essa imagem, né? E vocês podem focar, vocês podem ver que nessa imagem aparecem muitas residências. Esse bairro ele é chamado de bairro residencial. Ele pode até apresentar para a gente alguns comércios, mas são poucos comércios, né? É um aqui, outro lá, só para abastecer mesmo as residências ali próximas, né? Então ele é chamado de bairro residencial, porque a maior parte do que ocupa nele são residências, né? Agora nós temos aqui a imagem de um bairro comercial. Esse bairro comercial é chamado assim porque nele, além de ter residências, o foco maior dele é o comércio. Observem como essas ruas aqui, essa rua aqui, ela está muito mais movimentada por conta das lojas que existem nessa área, né? Então, o bairro residencial, ele é composto por muitas residências e o bairro comercial, ele é composto por muitas lojas, né? Muitos comércios, lojas de pet shop, lojas de roupa, supermercados, papelarias. Então, uma variedade enorme de lojas, né? Inclusive, a gente pode observar que o movimento está bem menor por conta desses bairros comerciais, que o comércio está parado, né? Nessa crise nossa de pandemia, o comércio está parado. Então, o volume de pessoas na rua está bem menor. Aqui nós podemos ver um polo industrial, é um bairro industrial, que ele é composto por muitas indústrias. São indústrias de várias espécies, aí nós temos indústrias de laticínios, indústrias de alimentícias, indústrias de material de limpeza. Então, um bairro industrial, ele é mais voltado para essa área, né, onde as pessoas conseguem bastante emprego, né, tem uma facilidade de conquistar uma vaga na área de emprego por conta de ser um bairro industrial. Falando nisso, agora a gente vai passar para o nosso livrinho, né? Nós vamos pegar aqui a nossa página 248. Na página 248 fala justamente dos tipos de bairro, né? Quando que um bairro é industrial, quando que ele é residencial e quando que ele é comercial. Você sabia que existem muitos tipos de bairro? Há bairros com muitas casas, outros com poucas casas. Existem bairros com muitas lojas e outros em que elas quase não existem. Também há aqueles que têm muitas fábricas e outros que não têm nenhuma. Os bairros com mais casas que lojas são chamados de bairros residenciais. Os que têm mais lojas são conhecidos como bairros comerciais e os que contam com muitas fábricas são chamados de bairros industriais. Aqui nessa página você vai escrever para mim qual desses desenhos mostra para a gente um bairro comercial, qual deles mostra um bairro residencial e qual deles mostra um bairro comercial, industrial e residencial. Acho que eu me perdi um pouquinho, mas deu para entender. Eu quero que vocês digam para mim qual a imagem é a do bairro industrial, qual a imagem é residencial e qual a imagem é comercial. Aí escrevam, tá bom? E eu vou estar colocando a nossa correção no grupo, porque infelizmente essa parte não vai ter como a gente fazer a correção, tá? E aqui a gente vem falando na página 249, né? Olha aqui, ela vem falando justamente das lojas, né? Essas lojas, elas oferecem um tipo de serviço. Você já reparou na quantidade de lugares diferentes onde podemos comprar diversos produtos? Tem lugar para comprar carne, para comprar roupa, para comprar legumes e também para comprar livros. Você sabe como se chama cada um desses lugares? Veja o exemplo. Nós temos aqui na nossa figura a farmácia, a lavanderia, a padaria, o supermercado, o salão de beleza, o chaveiro. Este bairro
é vizinho ao meu. Eu venho aqui com os meus pais sempre que precisamos fazer as compras do mês. Quem está falando isso é a nossa amiguinha aí no cantinho, né, que está maior aí. E ela vem, ela mora num bairro residencial, ela sai de lá para vir para um bairro comercial para estar fazendo as compras do mês, né? Vocês também fazem isso? Vocês também vão a um bairro comercial para fazer a compra com a mamãe, com o papai? Legal, muito bom. Então, na nossa página 250, essa aqui, né? Ela fala assim: com a ajuda dos seus colegas e do professor, relacione cada tipo de comércio aos produtos que podem ser encontrados nele. Bom, não vai dar para fazer com a ajuda da tia Cris, nem do seu coleguinha. Aqui de um lado nós temos o açougue, a farmácia, a sorveteria, o posto de gasolina, a padaria e a floricultura. Do outro lado nós temos remédios, combustíveis, flores e presentes, carnes, pães e doces e sorvetes. E aí você vai ligar, onde é que eu compro a carne? É na açougue, na farmácia, na sorveteria, no posto de gasolina, na padaria, na floricultura. E aí você vai fazer essa relação para mim, tá bom? No bairro onde você mora, há mais residências ou lojas? Se há mais residências, como é que ele se chama? Isso, bairro residencial. Se há mais lojas, ele se chama bairro comercial. Muito bem. Você e sua família, para fazer compras, podem ir caminhando ou precisam de algum meio de transporte, né? Às vezes a gente pode ir caminhando. Eu, por exemplo, na minha casa, eu tenho comércios muito próximos que dá para ir caminhando, dependendo do que eu for comprar. Mas tem coisas que eu vou comprar que não dá para ir, que tem que ir de carro porque é muita coisa para trazer. Ou quem me dera. Há algum produto que vocês precisam ir a outro bairro para comprar? Sim, eu preciso me locomover a um outro bairro. Se você também precisa, diga que sim. Se você não precisa, ótimo, tudo pertinho de você. Parabéns, que bom. Vamos para a página 251. Aqui nós vamos falar dos serviços prestados nesses bairros, né? Há lojas em que compramos produtos para levar para casa, não é? Já vimos alguns exemplos, como a padaria, o supermercado e a floricultura. Mas além desse tipo de loja, existem outros locais em que podemos ter acesso a diferentes serviços. Veja, quando preciso fazer a manutenção do meu aparelho dental, eu venho ao dentista. A senhora diz o seguinte: na hora de cortar o cabelo, eu venho ao salão de cabeleireiro. E a família aí embaixo fala assim: meus pais vêm ao banco sempre que precisam pagar uma conta ou tirar dinheiro. Então, são tipos de serviços prestados, né, para nós, para a comunidade. E esses serviços, eles estão disponíveis aonde? No banco. Existem esses serviços que são públicos, né? Nós temos dentista, que é público nos postos de saúde. Nós temos hospitais, que é público, mas nós temos alguns serviços que eles são privados, como o cabeleireiro. Cabeleireiro, você não acha um cabeleireiro público para poder cortar o cabelo. Você tem, é uma loja privada, né? O dentista, temos vários dentistas também, que quando a gente tem um consultório de dentista, ele é privado, não é público, né? Então, nós temos serviços públicos prestados pelo governo, né? Nós temos serviços públicos prestados pelo governo para o nosso benefício, como a manutenção das cidades, né? A limpeza das cidades, quando eles pegam o lixo, né? Isso, quando eles buscam lixo para fazer a limpeza lá na nossa lixeirinha, é um serviço público que ele é cedido para nós pelo governo. Então, nós temos também os hospitais, né? Temos o corpo de bombeiros, as polícias, né? Os policiais, eles são serviços públicos porque o governo disponibiliza esse trabalho para a gente paga um imposto, né? Para que a gente tenha essas pessoas disponíveis para nos ajudar. Então, são serviços públicos. Aqueles serviços, né, onde o governo não cede para a gente, que é o cabeleireiro, a padaria, o supermercado, né, o salão de beleza, os dentistas, os consultórios de dentistas, alguns consultórios clínicos, né? Esses serviços, eles são particulares, não são prestados pelo governo. Então, existe uma diferença entre isso aí.
Alguns serviços a gente não precisa pagar, entre aspas, porque a gente já paga, né, o nosso imposto, o imposto o IPTU, e esse imposto, ele é usado justamente para pagar aquelas pessoas que trabalham nesses lugares, certinho? Bom, nessa página aqui, o que que vocês vão fazer para mim? Na página 252, a tia não colocou o slide dela, tá? Porque os serviços são atividades que nós pagamos para um profissional fazer por nós. Os médicos prestam serviços, assim como os advogados, os professores, os encanadores e muitos outros profissionais. Grande parte dos locais onde as pessoas prestam serviços, como consultórios, escritórios, está localizados em bairros comerciais. Marque com um X os nomes dos lugares que é possível encontrar no bairro em que você vive. No bairro que você vive, eu consigo encontrar padaria, sorveteria, consultório dentário, sapateiro, restaurante, chaveiro, loja de sapatos, lanchonete. Consigo encontrar também no seu bairro escola, hospitais, banco. Não é banco de sentar, não, gente. Tá? É o banco lá onde a gente guarda dinheirinho. Consigo encontrar supermercados e lojas de roupa. Açougue, consigo? Consigo encontrar também no seu bairro casa de materiais de construção? E salão de cabeleireiro? Para deixar a gente mais vistosa, mais bonita? Os meninos também têm que ficar bonitinhos, né? Cortar o cabelinho, vocês são 10. E bicicletaria? E postos de gasolina? Tem? E isso são serviços, né? Que eles prestam pra gente. E a gente tem que pagar por eles. Não que a gente não pague pelos outros, né? Mas de uma forma diferente. Bom, aqui nós finalizamos o nosso livrinho. Aqui fala do grafite, novamente, como nós falamos na aulinha de português de ontem, né? Do grafite e tal. É muito importante cuidar do bairro para que ele seja um lugar bonito, acolhedor, onde gostamos de estar. O poder público é responsável pela coleta, né, do lixo, pela iluminação pública e manutenção do esgoto. Tá vendo aí os serviços públicos que a tia falou para vocês? Então, aparece aqui nessa página também, entre outras responsabilidades. É importante que a comunidade promova ações para cuidar do bairro também. O grafite é um tipo de arte urbana, ou seja, que está presente nas cidades. Os artistas se reúnem e pintam muros, dando mais cor e vida aos lugares. Aí ele pergunta assim: o que você acha do tipo de arte mostrada na fotografia da página 253? Você pode estar observando aí no seu livrinho para você ver como é que tá. Gostaria de ter desenhos como esse no bairro em que você mora? Converse com seus colegas. Bom, não precisa conversar, mas você diga para mim o que você acha, tá bom? Se você concorda que seria mais bonito, que ficaria mais bonito se tivesse desenhos assim espalhados pelo seu bairro. E a gente também tem que cuidar do nosso bairro, né? A gente não pode jogar lixo em qualquer lugar, a gente não pode ficar cavando buraco, destruindo as plantas que estão espalhadas pelo bairro. A gente tem que ajudar a cuidar do nosso bairro, a gente faz a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte, aí fica tudo 100%, fica tudo legal. Tá bom? Não esqueçam dos serviços prestados pelo governo, dos serviços prestados pela comunidade para a comunidade. Não se esqueçam dos bairros comerciais, residenciais e industriais. E assim a gente finaliza o nosso livrinho, mas tem uma atividade aqui, ó, no finalzinho do nosso livro, né? O slide não está aqui, infelizmente. Mas nós temos uma atividadezinha onde vocês podem estar fazendo o jogo da memória. Na página 256, você vai lá no finalzinho nessas páginas coloridinhas aqui no final do livro, logo depois da aulinha mesmo de geografia, você vai achar essas páginas coloridas aqui, e aí você vai destacar essa página aqui. Vendo aí? Isso mesmo. É a página 277 e a página 279. Para vocês estarem revisando os tipos de visão. Lembra? Visão frontal, visão oblíqua e visão vertical. Muito bem. Revisem isso aí para nossa provinha, tá certo? Um grande beijo para vocês. Tchau, tchau.